Deus abençoe sua vida. Estamos aqui mais um dia para falar um pouquinho sobre aquilo que é o nosso fundamento, né? E é o nosso fundamento para a eternidade, é o caminho que nos direciona para lá, é o nosso manual de fé e prática. E o interessante é que eu acredito que foi no início desses devocionais, dessa caminhada de provérbios, que eu disse que hoje as pessoas estão sofrendo por não se conhecerem, correto? E o que nós faríamos se nós tivéssemos o manual da nossa vida? Porque tudo precisa de um manual. Quando alguma coisa é complexa e complicada, tudo precisa de um manual. Né? Quando você compra um brinquedo, como você compra um equipamento, até mesmo uma ferramenta, como usar, como montar, você precisa de um manual. E o ser humano, o manual dele, quem apresenta para ele é o Espírito Santo. Agora, o manual para a vida, a Bíblia apresenta. O manual dele, o Espírito Santo que apresenta. Agora, o manual para a vida, para se viver, é a palavra de Deus que apresenta. E nós estamos aqui se deparando com várias lições, e tenho certeza que você tem aprendido, crescido. Espero que você tenha se submetido a toda a verdade que vem para te fazer crescer, te fazer amadurecer, porque quando algo nos confronta, é porque o Senhor está nos convidando a ir para um próximo nível em Deus. Vamos lá. Provérbios. Hoje nós estamos em Provérbios 27. Olha isso. Vamos ler o texto? Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. O que o texto está nos convidando? E talvez pode ser seu desafio e o desafio de muitas pessoas. O desafio de aprender a viver o hoje. Hoje em dia, existem dois mal na sociedade. Né? Existe a depressão e a ansiedade. A depressão tem a ver com o passado. E a ansiedade tem a ver com o futuro. Se você fizer um raciocínio, eu diria uma matemática simples, você iria conseguir entender mais isso. Depressão é sofrer sobre o passado. Ansiedade é sofrer por aquilo que não aconteceu, que é o futuro. E o presente? O presente não se vive. E a pessoa, ela está em lugares que já não fazem parte da realidade dela. O passado não faz parte do presente, que é a realidade dela, que é a fase que ela está vivendo. O futuro também não chegou. E é por isso que as pessoas não avançam, não desenvolvem. Elas não superam coisas que ficaram para trás. Então,
Entenda que você precisa aprender mais a viver o hoje. Sabe por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. Assim como Jesus pode voltar, Jesus também pode te chamar. Porque hoje todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então deixa eu te falar. No hoje, honre hoje, ame hoje, expresse amor hoje, sirva hoje, se alegre hoje, seja grato hoje. Todas essas perspectivas de depressão e ansiedade são algo que quer te roubar do presente. São distrações naturais que a vida ela nos apresenta e cabe a nós controlar nossas emoções para governar no dia de hoje. Então, desfrute hoje. Diga eu te amo hoje. Não espere a pessoa que você ama estar num caixão para você dizer como eu te amo. Entende? Diga eu te amo hoje. A vida, ela é muito séria para se brincar de viver. Muito séria. Que outros façam elogio a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. A gente tratou isso no texto passado, no capítulo anterior, que nenhum sábio diz que é sábio. Né? A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. O rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? Assim, a inveja, eu diria que ela é uma emoção espiã, tá? Por que espiã? Eu diria que ela é 007. A inveja é um agente 007. Por quê? Porque para você descobrir quem tem esses sintomas de comportamento, é só se você tiver discernimento. Porque não é latente, não é barulhento, não faz barulho. A inveja não faz barulho. A inveja, ela é silenciosa. A inveja é sorridente. A inveja, ela aparentemente te celebra. E a inveja não vem de um estranho. Então deixa eu te dizer, o que antecede uma traição é a inveja. Por exemplo, o que Satanás fez? Ele olhou para o Senhor e se comparou. Então, todo sentimento de comparação gera inveja. E é por isso que você vai ser tentado a se comparar, mas não se compare. Porque você é único. Entende? Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos.
E se você que está anotando, grave isso. É, verdade sem amor machuca. Agora, amor sem verdade engana. Você não pode falar uma verdade sem amor, mas você também não pode amar sem verdade. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. É como a ave que vagueia longe do ninho, assim é um homem que vagueia longe do lar. Esse texto aqui é muito forte. Como ave que voa, que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. O que é isso? Eu vejo nesse texto que a realidade de hoje, muitos homens que querem viver tudo menos o lar. E eu quero que você escreva isso. Lar não é uma casa. Lar não é uma casa. Lar são pessoas. O dinheiro pode comprar uma mansão, mas não compra lar. E você já ouviu essa frase? Nossa, eu tenho que ir embora hoje. Existem pessoas que o último lugar que ela quer ir ou voltar é a casa dela. Por quê? Talvez não construiu. Porque construir uma casa você precisa entender de alvenaria. Agora, para construir um lar, você tem que entender de sabedoria. E essas pessoas que vivem fugindo da realidade, fugindo das suas dores, das suas frustrações, é porque não querem ser curadas. E eles vivem perdidos. Quantos homens e mulheres deixaram, abandonaram seus lares para curtir uma aventura e hoje estão perdidos, doentes, abandonados, sozinhos, solitários, depressivos? Deixa eu te falar, é um princípio da vida. Honre quem você tem aliança. Caso contrário, no final da vida, será muito triste e muita solidão. E não cabe, é, como que eu digo, não cabe uma restauração humana. Cabe apenas arrependimento e salvação em Deus. E as pessoas que têm casa e apenas uma família e não lá, é porque não se submeteram, não aprenderam o que é isso. Mas eu quero te dizer uma coisa.
Se você estiver plantado em Deus, o Senhor ele pode transformar uma casa em um lar, uma família em um lar. Ele tem a capacidade e você precisa estar com o coração disposto, aberto para construir isso. Perfume e incenso trazem alegria ao coração, e uma amizade querida procede de um conselho sincero. Olha, uma amizade querida que procede de um conselho sincero. Então, um amigo, alguém de aliança, ele é sincero. Não abandone o seu amigo nem o amigo do seu pai, quando for afligido pela adversidade. Não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Deixa eu te falar, se faça presente na vida de quem você ama. Entende? Tem uma história que a esposa sempre brigava com o esposo para ele ir ao supermercado fazer compra com ela. E aí ele foi. E, e ela chateada, tá vendo? Eu não queria que você viesse, porque não sei o quê. E ele, pelo amor de Deus, você não brigava comigo para mim vir, ó, eu aqui. E ficou aquela coisa. A situação foi chegar ao pastor. E o pastor deu um conselho assim. Fez uma pergunta. O que tá te incomodando? Aí a esposa disse assim. Pastor, eu sempre queria que ele viesse comigo no supermercado. Aí o esposo responde: Pois é, pastor, mas eu fui. E mesmo assim ela ficou chateada. Aí ela responde: Eu não queria que ele viesse. Eu queria que ele quisesse vir. Muda tudo ou não? Eu queria que ele quisesse vir. Porque não basta estar fisicamente presente e emocionalmente distante. Não basta só estar aqui, tô te ouvindo. Mas as expressões dizem que sua mente não está focada, presente ali no outro. Então, construa amigos, construa aliança. Essa geração não está perdida. Se você está aqui me ouvindo, é porque você é a expectativa e a esperança desta terra, dessa geração. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O prudente percebe perigo e busca refúgio, mas o ingênuo seguem adiante e sofrem as consequências. Eita! Tome-se a veste de quem fica por fiador de um estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a um desconhecido. A bênção dada aos gritos cedo de manhã é recebida como maldição, meu Deus do céu. Tá falando de que aqui? Eu acredito que é fazendo a coisa certa da forma errada. Uma comunicação é a expressão de um amor, de um sentimento. Então, sua fala é uma expressão, seu olhar é uma expressão, seus comportamentos são uma expressão.
Então a bênção dada aos gritos, cedo de manhã, é recebido como maldição. Então, deixa eu te dizer, não tem a ver com a forma que você está dizendo. Você precisa se preocupar com a forma que o outro está entendendo, porque seu objetivo é fazer com que o outro entenda o que você está dizendo. A esposa briguenta é como goteira constante em um dia chuvoso. Uau! Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem coragem de fazer essa pergunta para você? Em qual área da minha vida eu preciso melhorar? Eu preciso alinhar como esposa. Onde eu errei no passado que eu preciso consertar hoje, para mim não viver no futuro novamente? O seu esposo, os seus filhos, eles têm prazer de voltar para casa? A casa é um refúgio ou apenas um abrigo? Que não tem para onde ir, eu tenho que ficar lá. Esposa briguenta é como goteira constante em um dia chuvoso, detê-la é como deter o vento, como apanhar azeite com a mão direita. É uma pessoa sem controle, não controla a mente, só pensa coisas negativas. A pessoa pode contar uma verdade que a pessoa vai achar que é mentira. Não tem controle das suas falas, suas emoções. Não é grata, não é grata pela vida do seu esposo, pela janta, pela casa, pela cama, pelo chuveiro, pela roupa. Expressar gratidão pela vida do outro. Obrigado por estar comigo até hoje. Obrigado por estar aqui. Obrigado por acreditar em nós. Obrigado por nos servir. Isso é construir um lar. Como ferro afia o ferro, assim é o homem afia o seu companheiro. Tá aqui, ó. Hoje as pessoas querem amizades iFood. Elas querem selecionar o que elas querem receber. Elas querem selecionar o que elas querem ouvir. Não, se você for real, é isso aqui, é como ferro afia o ferro. Deve ser quente, hein? Ó, atrito, confronto. Agora, quem não resiste a esse confronto de desconstrução para polimento, nunca vai ter pessoas reais perto dela. Vai ter só pessoa falsa. São perfis comportamentais de hiena. Se aproximam de você rindo, mas querem te destruir. Não rápido, lentamente e aos poucos. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto? Seu esposo é uma figueira. Seus filhos é uma figueira. Como você tem cuidado delas? Ah, não, mas eu não sou casado ainda, eu não sou casada. E quem te falou que você tem que cuidar só quando você ter?
Você tem que criar princípios e valores a respeito disso para que quando você tiver, você já tenha consciência para administrar isso. Caso contrário, você vai reproduzir comportamentos de quem você teve como referência de mulher. E aí você vai reproduzir, não é algo que você acredita, é algo que você aprendeu. E nem tudo que você aprendeu, por mais que seja com uma referência, significa que esteja certo. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem somos nós. Por quê? Porque o comportamento revela o coração. Lembra do texto que a boca fala que o coração está cheio? O Seol é a destruição. O Seol e a destruição são insaciáveis. Como insaciáveis são os olhos do homem. Por que o homem tem um olho insaciável? Porque Deus deu a ele a capacidade de governo. Mas quando que essa capacidade insaciável ela se torna uma corrupção? É quando a ganância ela literalmente governa o coração, não o propósito. Ganância é quando eu quero para mim, é algo individual, é algo que eu quero só para mim. Não tem coletividade. Então, essa questão de crescer, de avançar, de governar, de conquistar, é natural. Deus te deu esse instinto para você governar. E é por isso que ele disse lá em Gênesis: governe sobre todas as coisas. É, vamos lá. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Mas o que prova o homem são os elogios que recebe. O que é crisol? Crisol é como se fosse um recipiente de metal aonde o ferreiro ele coloca metais derretidos para poder fazer o processo do fundimento de forja da ferramenta que ele quer, seja espada, seja o que for, tá? Mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Eu não sei se eu já disse aqui, e eu sempre falo, não se comprometa com as emoções das pessoas, sejam elas boas ou ruins. Se o sentimento é bom, não se comprometa. Se o sentimento é ruim, também não se comprometa. Isso é proteção. Qual é uma medida de proteção contra a vaidade, contra o ego, contra a ideia de achar que é melhor do que alguém? É você não se comprometer com as emoções das pessoas. Jesus ele nunca se comprometeu com as emoções das pessoas. As mesmas multidões que aplaudiram ele, que receberam ele em Jerusalém, como montado no jumentinho, a multidão também disse: crucifica-o. Da mesma forma que ele ouvia elogios, ele ouvia xingamentos. Ele ouvia que ele era demônio, que ele fazia milagres por Beelzebul. E Jesus ele nunca se comprometeu com esses sentimentos. Então entenda, quando você entende isso, você se torna inofendível. Alguém gosta muito de você, correto? Gosta muito de você. Então você tem que fazer uma pergunta: quem gosta de mim? É a outra pessoa. Certo? Certo. Sentimento é de quem? Dela. Logo, o problema é de quem? Dela. O que você tem a ver com isso?
Que compromisso você tem com esse sentimento? Tá, só que esse aspecto que eu estou dizendo aqui não significa que você não tem que reconhecer. Não, eu não estou te dizendo isso. Não estou dizendo para você ser indiferente quando alguém te elogia. Não é isso. A didática aqui é o seguinte: é você se conectar no sentimento do outro. Isso aqui é uma coisa. Entende? Por quê? Porque quando você se conecta com o sentimento do outro, você se torna refém do que o outro sente. Então, o outro vai ter influência na sua vida a partir do sentimento dele. A pessoa gosta de mim? Ok. Mas eu não vou me comprometer com aquele sentimento. Por quê? Porque se eu me comprometer com aquele sentimento, me conectar com aquele sentimento, eu vou me tornar escravo dele. Lembra de Paulo? Paulo diz assim: sendo livre de todos, me faço escravo de todos, ou servo de todos. Sabe qual que é a didática desse texto? Sendo livre de todos, eu me faço, eu decido, eu quero servir. Vou parafrasear o texto. Você só pode servir as pessoas de quem você é livre delas. Não sirva as pessoas se você não está livre delas emocionalmente. Agora, quando você se conecta emocionalmente com aquela pessoa, logo toda avaliação dos seus comportamentos e dos seus sentimentos vai a partir da influência da aprovação do outro. Isso só porque o outro gosta muito de você. E aí, no dia que essa pessoa falar algo ruim de você, isso vai te ferir muito. Porque você se comprometeu. E isso é o sentimento positivo. Agora vamos para o negativo. Alguém não gosta de você. Te detesta. Fala mal de você. Não te suporta. Certo? Ok. Aí você tem que fazer esse cálculo. Peraí. Quem não gosta de mim? Aquela pessoa. Ok. O sentimento é de quem? Daquela pessoa. Logo, o problema é de quem? Daquela pessoa. Você conclui com uma pergunta. O que eu tenho a ver com isso? Quando você aprende a se proteger, você vai servir as pessoas sem se tornar vítima delas. Entende? A pessoa pode te falar bem, que você, claro, você vai ficar feliz, mas você não se compromete. E a pessoa que fala mal, você fala, tá tudo certo, as pessoas são livres. Ainda que você moa o insensato no almofariz, como trigo no pilão, é uma ferramenta de esmagamento, tá? Não conseguirá extrair a insensatez dele. Não perca tempo com o insensato, pelo amor de Deus. Não, meu filho, não. Quem tem poder para transformar, tolo, ímpio e insensato é só o Espírito Santo. Não perca tempo. Só ore. Senhor, tem misericórdia dessa vida. Mas não tente dar conselho. Não tenta isso. Quem pode fazer com que a pessoa seja transformada é só o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É só o Espírito Santo que tem esse poder. Não se desgaste, tá? Esforce-se para saber bem como as suas ovelhas estão. Dê cuidados dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre
e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Olha que fantástico, né? Ele está dizendo o seguinte, ó. Eu vou parafrasear para os nossos dias. Você tem um emprego? Um emprego bom? Você está satisfeito? Ok. Se prepare. Se planeje. Porque nada te garante que você vai ficar nesse trabalho para sempre. Sério? Por quê? Vários fatores. Pode vir crise e quebrar a empresa. A empresa pode vender, os proprietários podem vender a empresa para outra pessoa e essa pessoa trocar todo o time. Entende? A empresa pode acordar um dia lá, de pé esquerdo, e falar, vou demitir 30 pessoas embora, e aí você foi no pacote. Por isso que você tem que estar focada no seu propósito. O que é emprego? Emprego é o que você faz em troca de um salário. O que é trabalho? Trabalho é o que você faz com propósito de vida e ainda recebe por isso. Quando o feno for retirado, surge. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos, e o capim das colinas for colhido. Os cordeiros fornecerão a você roupa, e os bodes renderão a você o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e a sua família e sustentar a sua serva. Olha só que legal. O que Salomão dá? Salomão dá tipo um passo a passo de como você tem que fazer. Só que, na verdade, ele está falando no contexto da época. Então, falando, você precisa ser empreendedor. Você precisa investir em alguma coisa que você consegue, que você tem domínio. E aqui, qual que é o objetivo? Ele está falando sobre ovelhas. Então, ele está dizendo o seguinte, olha. Quando o feno for retirado, vão surgir novos brotos. E o capim das colinas for colhido, os cordeiros fornecerão você a roupa e os bodes renderão a você o preço de um campo, haverá fartura. Ou seja, ele está falando assim, olha, aonde você vai alimentar os seus animais? Aqui. Entendi. Tá. E aí, o que os cordeiros vão conseguir se tornar? Roupa. Você vai pegar as lãs desses cordeiros, você vai trabalhar e você vai fazer roupa. Entende? E aí, e os bode? Os bode renderão a você valores que vai sustentar você, toda a sua família e principalmente seus servos. Empreendedor esse homem. Então, em nome de Jesus, que todas essas palavras que você tem ouvido aqui, que você possa mergulhar cada dia mais. Sabe por quê? Nós estamos para viver aqui no Brasil, já estamos vivendo, né? Uma escassez de instrução bíblica, discipulado bíblico com uma visão panorâmica para a vida e da vida. Hoje não, hoje as pessoas estão te ensinando a vencer, a conquistar, a ficar rico e etc. Estamos crescendo do fundamento. E nós estamos aqui para te servir. Nosso coração está aberto e que essa lente aí você possa entender que é uma mesa. Que quem está te servindo é alguém que sabe o porquê veio a essa terra. E que você possa fazer
desfrutar muito bem de todos esses ensinamentos, de todos esses treinamentos que nós estamos recebendo com a palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Querendo Deus, Deus te abençoe.